Bom, galera, continuando aí a nossa aula sobre introdução à administração de produção, nós temos que analisar o processo de transformação do material, que constitui basicamente na entrada da matéria-prima e na saída em produto final. Daí a gente já vai começar com os nossos dois primeiros nomes aí que estamos dentro dessa matéria especificamente, que vem do inglês, que são inputs e outputs, que significam entradas e saídas respectivamente. No caso dos inputs, nós temos a questão da matéria-prima, dos operários, das instalações, dos equipamentos, e os outputs são os produtos finais em si. Então, esses inputs a gente tem que saber que eles se dividem em dois, que são os materiais transformados, os recursos transformados, que é a matéria-prima em si, e os recursos de transformação, que são os materiais que serão utilizados, inclusive as pessoas que irão atuar no processo. Seria legal a gente começar a falar de um exemplo. Vamos lá, uma fábrica de pneus, por exemplo. A grosso modo, a gente tem que é uma borracha e que é o material principal dessa questão relacionada aos inputs transformados. E a gente tem os inputs em transformação, que são os operários, que vão atuar ali. Na verdade, hoje, na evolução da administração, a gente sabe que essas pessoas são chamadas de colaboradores. E a gente tem todos os equipamentos, as instalações que estão ali, que são os inputs em transformação. E na questão dos outputs, a gente tem o pneu formado já, todo acabadinho, direitinho, e ali de diversos tamanhos e formatos, enfim, que o fabricante propôs a formar. A gente tem também um conceito muito importante para falar, que é a diferença entre bens e serviços. Talvez você possa estar pensando que bens e serviços, isso daí eu escuto toda hora, parece a mesma coisa, mas existem três quesitos que marcam fortemente a diferença entre esses dois itens, que a gente pode começar, que o primeiro é a tangibilidade. Você pode perguntar o que é tangibilidade. A gente sabe que da matemática a gente vem a tangente e é aquilo que toca o círculo. Isso aí dentro da matemática. Mas aí, voltando ao que a gente está falando, essa questão de ser tangível é ser algo palpável, ser algo que você possa tocar. E um bem é um algo tangível. Por exemplo, o pneu, quando você acaba de fabricá-lo, você consegue tocar nele, você consegue pegar. Mas os serviços, eles não são tangíveis. Você pode oferecer um serviço de conserto de determinado aparelho e você não consegue pegar esse serviço. Outra questão seria a simultaneidade. O que seria isso? Quando você fabrica um bem, ele é avaliado, passa por todo o processo de qualidade e tudo mais, e aí depois ele chega na mão do cliente, já bonitinho, certinho, como deveria ser, né? A gente sabe que nem todo produto que a gente compra ele vem na mais alta qualidade, mas a ideia do setor de qualidade nas empresas é exatamente verificar isso. E então a gente tem toda essa questão da qualidade e depois o cliente vai verificar se durante o processo de fabricação houve alguma falha, alguma coisa importante que danificou o produto, o processo é parado e aí os colaboradores têm a missão de ir lá e verificar e acertar tudo direitinho. No serviço, não. A questão da simultaneidade, o serviço é avaliado em tempo real.
Ele, assim que ele é prestado, ele já é avaliado. E o cliente está ali, por exemplo, quando ele chega num hotel para fazer uma reserva, enfim, ou para fazer o check-in, o serviço daquele colaborador que está ali atendendo ele na recepção, ao mesmo tempo que ele está sendo prestado, ele está sendo consumido pelo cliente. Então, qualquer falha ali, se ele foi desrespeitoso ou se ele fez algo que não deveria ter sido feito ali, o cliente vai verificar na hora e não vai ter nem como o colaborador falar para ele que não foi bem assim e tal. E até pode acontecer diversos problemas por conta disso. Por isso que a questão dos serviços, os gestores têm que treinar bastante as pessoas que irão atuar nessa área, porque a gente sabe que cada vez mais o cliente, que somos nós, estamos bem exigentes com relação aos serviços que a nós são prestados, até porque as coisas atualmente não estão baratas e a gente precisa que a gente pague o produto, mas a gente precisa receber algo conforme o preço que está lá, né? Enfim, foi a segunda característica, que disso vem a questão da terceira característica, que é a integração com o próprio cliente. Como a gente já viu aqui, o cliente age de modo direto na questão do serviço que está sendo prestado a ele, e aí ele consegue verificar ali todo o procedimento e tal. Se tiver alguma falha, ele já vai perceber na hora, e é bem provável que ele não vá contratar mais o seu serviço se ele verificar essa falha. E a questão dos bens, não, o cliente ele pode participar, dando um feedback e tal. A gente tem até alguns produtos em lançamento que as empresas realizam o chamado recall, que chamam as pessoas de novo para voltar a fazer a manutenção devida. Mas isso daí acontece por um processo que teve alguma falha de planejamento e tal. Mas a gente sabe que, com relação aos bens, quando eles são bem planejados direitinho, eles já saem para o mercado já de modo quase que o cliente não vai precisar mais desse recall. Às vezes a gente tem, mas não é sempre. A gente tem também uma questão que a gente tem que falar sobre a variação e a variedade do produto. Essa questão de variação eu me refiro a volume, pois o que é que acontece? Quando a gente tem produtos que são fabricados de forma padronizada, são produtos que possuem baixo grau de diferenciação entre si. Por exemplo, um fabricante de camisas brancas, ele vai colocar lá na linha de produção para a máquina fazer quantas camisas ele tiver de demanda, e aí vai vir tudo do mesmo jeito e tal. É claro que ele vai diferenciar na questão de tamanho, porque ele vai ter que atender clientes magros, gordos, altos, baixos. Então, essa vai ser a diferença básica, mas o produto em si vai ser tudo branco. E as golas e tudo vai ter o mesmo formato. Mas quando a gente vai para um produto customizado, a gente tem uma diferença gritante, porque ele vai fabricar poucas quantidades, mas ele vai fabricar especificamente para você, do jeitinho que você pediu. E aí é toda uma especificação, um gosto pessoal, e a tua camisa, por mais que venha outra pessoa tentar comprar igual, não vai estar tão igual assim, porque você pediu especificações bem intrínsecas ao processo aí, e a gente pode, dentro disso, verificar essas duas variáveis em uma relação. Por exemplo, quando a gente tem produtos padronizados, a gente verifica na fabricação dele que é um grande número de volume, mas a variedade dele é baixa. E quando a gente tem produto customizado, a gente tem alta variabilidade, mas a questão da produção do volume é baixa. Isso porque, cara, se um fabricante de produtos customizados for tentar fazer igual
na questão de muita quantidade, ele vai ter um custo elevadíssimo, porque cada ele vai ter que programar para poder fazer, ficaria totalmente inviável. Então, essa questão da variação, isso tudo tem afeto no custo. E tem a questão aqui do grau de interação do cliente, né? Como a gente falou anteriormente, o cliente na fabricação do bem ele age de modo indireto, porque ele recebe bens que já passou por um período de qualidade para depois chegar nas suas mãos. E a gente tem a questão dos bens, dos serviços, que são avaliados de modo instantâneo. Então, essa foi a introdução à administração de produção. Qualquer dúvida, sugestão, se vocês gostaram, se não gostaram, enfim, mandem um feedback para mim. Eu vou ficar muito feliz em saber que vou ter a possibilidade de melhorar as minhas produções, e acredito que a cada dia a gente vai melhorando, sim. Qualquer dúvida, mande meu e-mail, vai estar o endereço aí na descrição do vídeo. E é isso aí, vamos estudar, pesquisar, que a gente vai conseguir chegar lá. Um abraço a todos e até a próxima.